Pessoal, quando a gente acha que o progressismo não atingiu ainda o fundo do poço, a gente se depara com uma notícia como essa aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, que abriu uma seleção de estágio exclusivamente para pessoas homossexuais, ou melhor, pessoas que não são heterossexuais. Todos os heterossexuais foram banidos dessa seleção aqui, estão proibidos de participar. Olha só que coisa. Que absurdo em vários sentidos, em vários aspectos. Tenho tanta coisa para falar disso que eu acho até que eu vou me perder no meio dessa história. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, né? Primeiro lugar, vou trazer aqui para vocês a definição aqui que o próprio Tribunal de Justiça deu dessas vagas, né? Os critérios para essas vagas de estágio, 3 vagas que foram abertas aqui para um estágio de 12 meses nessa instituição. Então, quem assinou o edital dessa seleção aí foi o juiz Mário Soares Caymmi Gomes, que é titular da 27ª Vara de Substituições de Salvador. E fica aí a critério de vocês fazer piadinhas com esse negócio de vara. Isso aqui é um canal sério, um canal inteligente, um canal de alto nível de refinamento. Não me darei ao luxo de fazer uma piada dessas aqui, mas fica a critério de vocês imaginar o que eu poderia falar nesse sentido, né? Mas vamos aqui aos trechos separados pelo pessoal do Antagonista, que verificou essa notícia, tá? Isso aqui é uma verificação deles, colocaram o selo de real, isso aqui realmente aconteceu, porque a coisa foi tão absurda quando essa notícia foi ventilada. A situação era tão absurda, tão esdrúxula, que muita gente acreditou até que isso aqui fosse uma invenção, né? Fosse fake news. Fizeram a questão de conferir, na verdade, isso realmente aconteceu lá no TJ da Bahia. Pois bem, o texto é o seguinte, propósito, isso aqui, complemento essa notícia do Antagonista com essa aqui da Revista Oeste. Então, 17 de janeiro foi a data de publicação desse edital, mas só agora que tomou mais publicidade, né? E aí o texto diz o seguinte: como medida afirmativa de promoção da diversidade de gênero e de orientação sexual no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, esta seleção estará restrita às pessoas que, ao se candidatarem, se autodeclararem, vou ler aqui a sigla para vocês, faço questão, LGBTQIAPN+, ou plus, não sei dizer. Inscrições sem essa declaração não serão admitidas. E aí o documento segue dizendo: não haverá contratação em nenhuma hipótese de pessoas cisgêneras heterossexuais. Olha só que coisa, né? E aqui o Antagonista traz a definição de que cisgênero é alguém que se identifica com um gênero biológico, ou seja, alguém que não é transexual. Olha só que coisa, né? Se você não é a extrema minoria da população, então você é uma pessoa cisgênero, né? Então vamos lá. Vamos dar nomes aos bois, vamos colocar as coisas em seu devido lugar. Vocês sabem, eu sou um libertário e conservador, então eu sempre prezo por esses dois aspectos. Do ponto de vista libertário, qualquer indivíduo é livre para fazer as escolhas que ele quiser em relação à sua vida, como ele quer se identificar, com quem ele quer se relacionar, isso nunca será um problema para mim. Como conservador, eu tenho graves questionamentos a respeito dessa política aí gaysista, desse lobby homossexual que impera na grande mídia, que impera nas instituições públicas e tudo mais. Mas vamos aí colocar os devidos pingos nos is, né? Primeiro ponto, é um absurdo, uma tolice, uma coisa que não faz o menor sentido você classificar as pessoas heterossexuais como cisgênero. Como assim cisgênero? Eu não sou cisgênero. Não queira colocar esse rótulo em mim, isso é um absurdo, porque a heterossexualidade é a norma, é o normal do ser humano. O que significa ser normal? Significa ser a norma, significa ser a regra, o padrão, aquilo que mais se repete em determinada circunstância. A maior parte da população humana, a extrema maioria da população humana é heterossexual, porque essa é a condição normal da nossa biologia, é assim que nós somos feitos, é assim que o ser humano evoluiu, é isso que garante a perpetuação da nossa espécie. Isso não quer dizer que qualquer outro tipo de prática sexual, de orientação sexual, seja ruim, seja errado, seja pecaminoso, seja criminoso, nada disso. O ponto não é esse. Estamos falando aqui de normalidade, e algo normal é algo que é
a norma. Você não chega na escola para um grupo de alunos, para um grupo de crianças, você ensina para eles que o ser humano tem 2 braços. Por quê? Porque isso é o normal, essa é a norma. Um ser humano normalmente tem 2 braços. Porém, existem pessoas que têm um braço só, pessoas que têm braço nenhum, que não tem nenhum braço. Nem por isso você chega nas escolas e ensina para os alunos que o ser humano pode ter 0 braço, 1 braço e 2 braços. Não, você ensina a norma para as crianças, você educa elas a saber qual é a norma, qual é o normal do ser humano, e ao mesmo tempo você educa as crianças, aos poucos, conforme elas vão crescendo, vão amadurecendo, para lidar com as diferenças, para entender que, embora a norma seja ter 2 braços, algumas pessoas, por diversas razões, têm um braço só ou não têm braço nenhum, e que elas precisam ser respeitadas nessas suas diferenças. O mesmo vale para a questão do homossexualismo ou de qualquer outra orientação sexual. Existe a norma, que é você, sendo homem, sentir atração e se relacionar com mulheres, e você, sendo mulher, sentir atração e se relacionar com homens. Isso é o normal da espécie humana, essa é a norma, é o padrão normal da nossa espécie. Porém, existem pessoas que fogem a esse padrão, que fogem a essa normalidade. Então nós devemos respeitar essas pessoas dentro de sua liberdade de escolha de orientação sexual. Então é assim que a situação tem que ser tratada. Essa coisa de tratar a heterossexualidade, os heterossexuais, como cisgênero, colocar como se fosse uma categoria dentro de uma grande sigla de várias tendências, de várias orientações, é um absurdo. A heterossexualidade é a normalidade e ponto final. Então não cabe aqui você rotular o ser humano heterossexual, o indivíduo heterossexual, como cisgênero. Isso aqui não faz o menor sentido, é mais algo para corroborar um discurso ideológico, de ideologia de gênero de forma mais específica, né? É um discurso progressista que vem sendo empurrado goela abaixo da população no mundo, na parte ocidental da humanidade, há algum tempo já. Isso aqui é apenas um reflexo disso também, inclusive. E sim, esse pessoal tem como objetivo algo que eles classificam como desconstrução da heteronormatividade, que é exatamente o contrário do que eu falei. Eles querem enfiar na cabeça das pessoas à força que a heterossexualidade não é o normal, é apenas uma das possibilidades, não é a norma. Qualquer outra coisa aí pode ser considerado a norma, considerada a regra da espécie humana, quando os fatos demonstram exatamente o contrário. Mas esse é o objetivo desse pessoal, a desconstrução da heteronormatividade por parte de um discurso totalmente enviesado, um discurso ideológico progressista, como é o caso aqui dessa seleção feita pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Agora que eu coloquei esse ponto de lado, vamos para a questão específica desse texto aqui, dessa seleção, desse edital aqui, da forma como ele foi feito, né? Em primeiro lugar, como que você garante que as pessoas são realmente homossexuais ou que elas pertencem aqui a esse grupo, essa sigla gigantesca aqui? Como você faz para garantir isso? Bem, o que acontece é que as pessoas terão que se autodeclarar LGBTQ, sei mais o que aqui, qual a letra que tem aqui, o alfabeto inteiro. Enfim, elas vão provavelmente fazer uma declaração de próprio punho dizendo que são homossexuais ou que são bissexuais, transexuais, por aí vai. Pois bem, o que impede uma pessoa heterossexual de se declarar sendo gay para conseguir essa vaga aqui? Como que eles vão garantir que aquela declaração é real? Eles vão olhar para a pessoa, ver se a pessoa tem trejeitos, vão obrigar a pessoa e um rapaz a beijar um homem, vão obrigar uma moça a beijar uma mulher. Isso aqui, no final das contas, não tem como garantir que as pessoas realmente são aquilo que elas declaram ser, né? Como é que você vai fazer isso sem partir para uma coisa grotesca ou sem partir para uma coisa preconceituosa de você, pela fisionomia do indivíduo, classificar ele como homossexual ou não, como sendo apto a ocupar essa vaga aqui ou não, né? Então, logo de cara você já tem esse problema aqui. Uma pessoa que não tem nenhuma tendência homossexual pode se declarar homossexual ali e então participar dessa seleção normalmente, uma vez que isso é apenas autodeclaratório. Ah, mas e aí, qualquer indivíduo, então, se o cara sente atração pelo outro sexo, se ele sente atração pelos 2 sexos, ele pode participar tranquilamente aí? Nada vai impedir? Exatamente, ele pode participar. Mas quais serão os critérios utilizados para definir quem vai ser classificado? Bem, os critérios serão quem for mais perseguido, quem fizer parte de um grupo que sofre mais perseguição. Olha só, voltando aqui para a reportagem da Revista Oeste, o processo seletivo estabelece ainda escala de prioridades para as vagas. Olha só, você tem uma escala de homossexualidade para ser utilizada para definir as vagas, né? Com base no tipo de gênero, orientação sexual, cor e reconhecimento do maior grau de discriminação social.
negativa da população LGBT+, né? Primeiro serão privilegiadas pessoas trans e não binárias. Eu não faço ideia do que significa isso, não binárias. Não perca seu tempo tentando me explicar também, porque eu não vou me interessar por saber. E de preferências pretas, depois gays e lésbicas declaradas, né? Olha só. Ou seja, se você é um homem branco que se interessa por outros homens, saiba que vai ter um monte de pessoas de outras etnias na sua frente, e aí homens com peruca, homem com peitos falsos, né, mulheres aí com a camisa mais larga, com uma roupa mais larga, enfim, que se identifiquem como transexuais. Se eu chegar exatamente do jeito que eu estou aqui, eu que sou um homem casado, heterossexual, vestido do jeito que eu estou aqui, se eu me autodeclarar como uma mulher trans, e aí? Eles vão levar a sério a minha declaração ou vão olhar para minha cara e falar que eu não sou o que eu estou declarando ser? Será que eles vão agir de forma preconceituosa ou eles vão aceitar o que estiver declarado aí? Percebe como essa coisa não faz sentido? Como isso aqui é uma coisa, no final das contas, extremamente estúpida? Esse tipo de verificação não faz o menor sentido. E além do mais, que diferença faz para uma vaga, para a capacidade de uma pessoa de ocupar uma vaga, ela se deitar com homens ou se deitar com mulheres, ela se vestir de um jeito A ou de um jeito B? Não faz a menor diferença, isso não deveria, em hipótese alguma, ser considerado para o preenchimento de uma vaga, mas sim a capacidade de uma pessoa, porque é isso o que realmente importa no final das contas. E não qual é a orientação sexual do indivíduo, isso é completamente irrelevante. Você baixar o nível da seleção para as questões sexuais, para as questões de práticas que são inteiramente de foro íntimo, é você agir de uma forma estúpida. Isso aqui, esse tipo de edital, com todo respeito a quem fez isso aqui, ou sem respeito também, não faz a menor diferença, mas isso aqui é coisa de débil mental. Isso não é coisa de uma pessoa séria, de uma pessoa que tem os neurônios no lugar. Quem, em sã consciência, colocaria uma seleção para uma vaga que, sei lá, tem algum grau de importância? Claro, vamos ser sinceros, estágio em serviço público, se você já fez, se você conhece alguém que já fez, você sabe que não significa absolutamente nada. Grande maioria das vezes são pessoas que não ficam ali fazendo nada, então você selecionar bem ou mal as pessoas não faz diferença nenhuma, mas para pensar no final das contas do aspecto moral da coisa, isso é uma estupidez, isso é uma coisa de débil mental fazer uma seleção com base nesse critério, chega a ser vergonhoso, além de ser lamentável sob todos os aspectos. Mas ainda há um último ponto a ser considerado nessa história. Estamos falando aqui de uma seleção de estágio para um tribunal de justiça. Justiça! A justiça, por definição, é cega. Ela não faz acepção de pessoas. O símbolo da justiça não é uma mulher de olhos vendados, justamente, porque ela não olha para essas coisas, para a aparência, para as escolhas individuais. Ela apenas julga com base naquilo, nos direitos de cada um, no que é devido a cada um e o que cada um merece receber, e não com base em critérios totalmente subjetivos, completamente irrelevantes no fim das contas. A justiça deveria ser cega, mas é justamente um órgão estatal de justiça, para você ver como não existe justiça estatal, isso é um contrassenso, algo que não pode existir em hipótese alguma, algo que é contraditório em si próprio, mas um órgão de justiça do Estado me faz acepções de pessoas. Olha que absurdo, como você coloca uma vaga, uma seleção de vaga para estágio, e você coloca ali na cara que pessoas heterossexuais não podem participar da vaga. Isso é discriminatório. Se você fizer isso de qualquer outra forma, num estabelecimento comercial seu, por exemplo, você vai ser processado pelo Estado por causa disso. Mas o Estado pode fazer naturalmente. É claro que é importante mencionar aqui que a Corregedoria do Tribunal de Justiça lá da Bahia já suspendeu essa seleção em função aí da repercussão negativa que a história toda deu. Mas para pensar o quão discriminatório é você escolher pessoas para uma vaga de emprego exclusivamente pelo critério da orientação sexual delas. Esse é o ponto que está sendo levantado aqui, não é a capacidade, não é a dedicação, não é a determinação, não é a experiência, não são as aptidões, não, apenas a orientação da pessoa é levada em conta. Olha que coisa absurda, que coisa estúpida, de baixo nível, coisa de gente com baixa índole, pessoas com baixo critério moral se darem ao trabalho de fazer um edital para abrir vagas de estágio e avaliar apenas questões sexuais, orientação sexual, agindo de forma preconceituosa, eliminando determinada parte do público aí, porque essas pessoas preferem se deitar com pessoas do sexo oposto, né? Olha que coisa
terrível, que coisa abominável. E aí, no final das contas, nós chegamos à conclusão de que não há nada mais racista, não há nada mais discriminatório, não há nada mais preconceituoso do que o próprio progressismo. Essa ideologia que nasceu supostamente para combater todas as formas de discriminação, de preconceito, justamente essa ideologia é a que promove o maior grau de discriminação, porque heterossexuais estão fora dessa seleção progressista aqui. E dentro dessa seleção existem critérios aí, existem escalas a serem obedecidas. Se você é apenas gay, você é um homem que se veste como um homem e gosta de outros homens, você tem menos chance de ganhar do que um homem que se veste como mulher. Se você é um gay branco, você tem menos chance de ganhar do que um gay negro. Então olha só como eles criam castas, eles criam critérios racistas, critérios de orientação sexual para definir as escolhas. Isso é preconceito. Isso é discriminação, isso é uma coisa de baixa índole moral e esse pessoal progressista faz isso com consistência. E essa mesma gente aponta o dedo na sua cara para dizer que você é uma pessoa preconceituosa, que você é um privilegiado que trata mal os outros indivíduos. Façam-me o favor. Vocês, progressistas, são todos um bando de hipócritas, além de serem estúpidos e além de serem preconceituosos. Uma vergonha isso aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, mas nada do que eu já não esperasse da justiça estatal, que além de ser injusta, além de ser em si própria um contrassenso, é altamente progressista. Esses tribunais estão infestados de gente de esquerda que atua dessa forma aqui para minar as bases da nossa sociedade. Mas aí diga nos comentários o que você achou dessa seleção para estágio aqui, colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.